O herói humanizado é o anti-herói, o vilão humanizado é o anti-vilão. Ou seja, é aquele vilão que tem uma razão para ser como é. Por isso que eu perguntei, né? Porque a Medusa, ela Isso. tem uma história que não é E, só uma exatamente. maldade, né? Não, ela tem todo um passado trágico, né? Ela tem uma maldição, ela tem uma série de coisas que foram colocadas nela. Então, o que ela se interessa, eu não me lembro agora qual dos heróis que consegue lidar com ela, mas ela gosta dele, né? Então, ela não quer sacanear com ele, ela tá interessada nele. Então, a gente vê que os gregos colocavam, sim, 2, 3 lados nos seus heróis e nos seus vilões. E o Fernando Samper está fazendo uma pergunta que também é uma dúvida aqui para mim. Sim. Sobre Zeus, né? Zeus é uma desgraça, né? Uma desgraça, porque Zeus é a divindade mais poderosa lá do Olimpo, mas meu Deus, ele só faz desgraceira, né? Ele transa com as humanas, ele causa, né? Transforma as pessoas em bicho, ele manda raios na cabeça de quem ele tá com raiva. Quer dizer, ele é uma divindade bem cheia de problemas e ele certamente não é movido pelo bem dos outros, né? É interessado em si. Ele seria um antivilão, eu acho, quase, né? Porque ele tem de tudo, né? Ele é uma divindade bem cheia de raiva. Eu diria que depende. A condição dele depende do dia que ele dormiu, se ele dormiu com a bunda descoberta ou não. Aliás, os deuses do Olimpo, né? Os deuses gregos, eles todos têm um lado bem ruim, bem humano mesmo. Eles não são divindades boazinhas, né? A esposa do Zeus era uma, né? Sempre ficava com raiva das mocinhas com quem ele transava e aí lançava, né? Desgraceira na cabeça. Mas imagina, as minhas não tinham culpa de nada. Primeiro Zeus aparece e a seduz e depois vem a esposa e lança uma maldição para cima dela. Sacanagem, né? Então, é bem um jogo ali de interesses que não é pelo bem de ninguém, né? É interesse próprio. Então, eu diria, eles são todos antivilões. E às vezes eles fazem coisas muito boas, né? Às vezes eles salvam, às vezes eles ajudam, às vezes eles estendem a magnanimidade deles para ajudar um herói que está lá em dificuldades, né? Então, eles têm mesmo dois lados. Então, eles pendem mais para o antivilão. E a nossa literatura é bem isso. Dos gregos já vem o negócio misturado, né? A gente vem, se a gente passar lá pelo Oriente Médio, vai ler As Mil e Uma Noites, outra mistureba, né? De anti-heróis e anti-vilões, né? A gente tem... Eu tava lembrando do Alibaba, né? E aquela frase icônica, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Porque, né, o Alibaba vai roubar os ladrões, mas os ladrões já tinham roubado outros, né? Então tudo bem. Então ele é um herói bem discutível, ou seja, um anti-herói, né? Mas a gente se diverte com a esperteza dele e a gente se diverte dele conseguir roubar dos ladrões, né? Então tem personagens que têm características humanas e que misturam um pouco do lado de sombra e o lado de luz dos seres humanos se tornam mais interessantes. Então é isso que a literatura de entretenimento descobriu. Que vale a pena ter, sim, um herói, ou seja, alguém que tenha uma motivação que seja ajudar uma família, ajudar os outros, ajudar uma nação, ajudar alguma coisa, ajudar uma situação. E é interessante que contra esse venha um antagonista, que pode ser um vilão, pode ser um antivilão, que tem uma motivação já não tão altruística, né? Uma motivação egoísta. E ter conflito e um perturbar a vida do outro. Sim, isso é interessante, mas eles serem meio nuançados é bom. É bom. Então, basicamente é isso.
o que a nossa literatura de entretenimento está dando nome. Anti-herói é o herói nuançado. Anti-vilão é o vilão nuançado. É o vilão que tem o lado humano, você compreende por que ele está fazendo aquilo, é a Medusa que você entende por que ela está olhando feio para o herói que não quer ficar com ela. É o Coringa. Coringa é o perfeito anti-vilão, né? Você entende, ele faz barbaridades, mas você entende, porque, né, ele, no estudo de personagem, ele aparece como um personagem que ferraram com ele, né? Ele tá ferrando com os outros, mas ferraram com ele. Então você entende por que é que ele faz as barbaridades. E o anti-herói, você também entende que ele, né, derrapa. Ele escorrega na moral. Exatamente. E, assim, o cinema deita e rola com os anti-heróis, né? Por exemplo, os seres em busca de vingança são anti-heróis, né? Eles querem vingar aquilo que fizeram para a filha, para a mulher, sei lá o quê, mas eles usam de meios que são absolutamente execráveis, né? Então, e matam um monte de gente, por exemplo. Então, é um anti-herói que vira e mexe, né? A gente vê aí, já virou clichê até, né? Os Vingadores são... toda a estirpe de Vingadores é uma estirpe de anti-herói que já virou clichêzão. Hoje em dia, percebo que as pessoas preferem os anti-heróis. Batman, Wolverine, Deadpool e Arlequina são exemplos de personagens que o público adora. Essa preferência se dá pelo fato de eles serem falhos. Isso. Então, eles são mais humanos. Então, o super-homem, digamos assim, ele tá um pouco fora de moda. Porque ele é todo bonzinho, né? Você pode ter um personagem todo bonzinho? Você pode, claro que pode. Só que se você for colocar um personagem em campo assim, é bom você estudar bem as pessoas altruístas, porque tem gente que é altruísta de verdade, né? Tem gente que realmente faz as coisas em prol dos outros, é verdade. Então, você tem que estudar, porque essas pessoas são minoria. A maioria das pessoas é mais misturadinha, né? Tem interesses, às vezes, conflitantes, tem vários níveis de interesse. Mas se você quiser colocar um personagem realmente altruísta, o que eu sugiro? Você estude uma pessoa altruísta, para ver como ela realmente age, por que ela é desse jeito. Em geral, tem uma motivação interna dela forte. Não é só de ajuda aos outros, mas ela quer, às vezes quer se provar, às vezes quer, sei lá, estabelecer a sua marca no mundo, às vezes ela não gosta do mundo do jeito que é. Quer dizer, tem uma série de motivações internas um pouco mais profundas do que simplesmente ajudar os outros. Então, se você quiser um personagem tipo Super-Homem, é legal você aprofundar um pouco para entender como é que ele funciona. E o Super-Homem, ele é assim, no começo ele surgiu como um cara que só fazia bondade, né? Depois, ao longo dos anos, os caras foram aprofundando esse traço mais... aprofundando esse traço, como é que chama? Dicotômico do Super-Homem, né? Porque a chegar ao ponto dele virar um vilão em uma das... Isso, em algumas histórias eles falam, o que a gente vai fazer com esse cara? Então vamos transformar ele, ele agora fica louco, ele agora fica assim, fica assado, para ele não ser tão bonzinho, né? Porque ele ficou muito fora de moda, né? É que o personagem bonzinho, ele é difícil, né? Ele tem que lidar com um antagonista tão poderoso quanto ele, e para resolver problemas que valham a pena tudo aquilo, né? Então, você tem que imaginar um tipo de cenário em que esse ser assim tão altruísta, tal, e no caso dele tão poderoso, faça sentido. O que não é tão fácil, porque no nosso mundo, a gente está num mundo em que cada vez mais fica evidente que, né, tem jogo de interesse em tudo. Tudo. Tem algoritmo em tudo. Tem subterrâneos, tem mensagens, tem tipo de gente, tem as pessoas até fazem coisas boas, mas muitas vezes tem motivações paralelas, tal. Então a gente está num mundo que isso está toda hora vindo à tona. Para esse nosso mundo, um personagem inteiramente altruísta é difícil
você vai ter que se esforçar para realmente tornar crível. Crível né? e interessante, né? E interessante. Então é mais fácil você pender. E aliás, o malvado puro também é chato. Tudo bem, alguns, né? Existe toda uma cultura de falar dos psicopatas, irarará, que até permite que algumas histórias se construam em cima de pessoas que são más, ponto. Mas é mais interessante quando você consegue entender um mínimo. Então você fica assim, você não chega a ficar com você não vai torcer por um vilão que está fazendo coisas horrorosas, né? Mas você pode até entender, né? Você dá um descontinho. Eu acho que nessa onda de vilões com profundidade, ainda no terreno dos quadrinhos, eu sugiro o Thanos. Isso. Thanos tem vários. É um personagem com profundidade, né? Você chega em alguns momentos a falar, pô, o cara tá certo, tem que queimar metade do mundo mesmo e tá bom. Quando você... Então, quando o vilão é humanizado, você até entende um pouco o que ele está fazendo, então você se envolve mais. E o objetivo da literatura é fazer com que o leitor se envolva. Então, crianças, isso de humanizar tanto o herói quanto o vilão são boas táticas para fazer as pessoas se envolverem, para elas se verem na situação, para elas acreditarem na situação. Então, a gente sai daquele claro escuro que era característico aventuras mais folhetinescas, de aventuras, sei lá, até o século XX tinha muito disso, né? Aqui está o herói, aqui está o vilão, e o herói faz a coisa certa, e o vilão faz malvadeza. Então, sair desse lugar tão fixo para uma coisa assim mais móvel, que é mais característica do século XXI, né? E aí se torna mais interessante e enreda mais as pessoas. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.